Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, amigos de todo o Brasil. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Marconi Perillo faz balanço administrativo e traça planos para 2013. Câmara rejeita aumento para prefeito, vice e vereadores. Polícia exuma corpo de sertanejo e comprova que ele foi baleado. Mesmo condenado, José Genuíno vai tomar posse como deputado. Governo vai liberar 42 bilhões de reais para investimentos por meio de medida provisória. Lei russa quer proibir americanos de adotar crianças no país. Corinthians nega acordo com Milan por Alexandre Pato. E as notícias do futebol goiano, esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia de céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, no calor do apagão, Dilma descarta risco de racionamento. É ridículo. O presidente diz que é para gargalhar quando culparem raios por queda de energia. O estado de São Paulo, Dilma rejeita apagão e diz que cortes são falha humana. Correio Brasiliense, Dilma diz ser ridículo o risco de o país racionar energia. Valor econômico, medidas buscam garantir o crescimento de 4% em 2013. Estado de Minas, pague menos IPTU. Só 20% dos contribuintes de Belo Horizonte usaram notas fiscais para bater o imposto, que subiu 5,78%. Jornal do Comércio Recife, vai faltar táxi no Réveillon. 0 hora. PM planeja desarmar geral na Arena do Grêmio. Brasil Econômico, Dilma quer que bancos privados ampliem o crédito de longo prazo. O Popular, governador Marconi Perillo, diz que Estado tem recursos para investir em 2013. Diário da Manhã, boas festas intoxicam. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 mil pessoas são acometidas de intoxicação alimentar todos os anos nesse período. Agora são 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo recebeu a imprensa no Palácio Pedro Ludovico Teixeira para fazer um balanço do ano de 2012 e projetar expectativas para o próximo ano. O governador respondeu às perguntas sobre déficit nas contas do Estado, obras do novo aeroporto de Goiânia, carreira política, segurança pública, estradas e planos de governo para 2013. Repórter Márcia Alves. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia, o governador foi sabatinado pela imprensa goiana por mais de 1 hora. Questionado sobre a crise política e a Operação Monte Carlo, Marconi Perillo admite sua desavença com o ex-presidente Lula e diz sair fortalecido do episódio após ter aberto sigilos bancário, fiscal e telefônico. Restou provado no relatório de que os alvos da CPMI eram o senador Demóstenes, que foi cassado, o governador de Goiás, por conta do mensalão, o procurador-geral da República, por conta do mensalão, a Veja, por conta do mensalão e outros episódios, e o ministro Gilmar Mendes. O relator acabou cedendo em relação à Veja e aos figurões maiores, mais importantes, e restou apenas o governo de Goiás. O relatório era tão
enviesado politicamente, tão direcionado que restou derrotado. Na minha opinião, essa é uma página virada. Quem agora vai analisar as informações que foram remetidas para lá é o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão isento. Eu tenho confiança no Judiciário. Qualquer que for a decisão do Judiciário em relação a essa investigação, eu vou respeitar. O que não dava era para aceitar uma investigação completamente enviesada, uma investigação com direcionamento político, maldosa e que tinha como objetivo vingança. Vingança mesmo, todo mundo sabe da desavença que eu tenho com Lula, exatamente porque eu avisei ao Lula que havia mensalão no governo dele, um ano antes do Roberto Jefferson fazer isso. E restou provado que o problema não era só com mensalão. Isso envolve o assassinato do prefeito de Santo André, isso envolve essa última operação agora no escritório da presidência de São Paulo. Quer dizer, eu fiz a minha parte lá atrás tentando alertá-lo como um amigo, mas o que se evidencia hoje é que os problemas são muito maiores do que aqueles que foram informados por mim no início do ano 2003. De acordo com o governador, o Estado tem previsão de investimentos da ordem de 4 bilhões para 2013, para a realização de obras importantes como a construção de 40 escolas padrão século XXI, do Centro de Convenções e Aeroporto de Anápolis, entre outras obras estruturais, como a implantação do VLT no eixo Anhanguera. A demanda por transporte coletivo no eixo Anhanguera hoje é superior a 260 mil passageiros dia. E isso acaba causando um certo transtorno em relação aos espaços de um ônibus em relação ao outro. Você acaba tendo comboios na Avenida Anhanguera por causa da velocidade dos veículos, por causa dos cruzamentos, dos sinaleiros e por conta da demanda. E também em função do tamanho dos veículos. O VLT será mais ágil, terá uma velocidade maior, serão veículos maiores que vão comportar mais pessoas. Nós vamos fazer inúmeras modificações, intervenções urbanas no trânsito, etc., nos semáforos, enfim. Várias intervenções serão feitas no sentido de agilizar os veículos e reduzir o tempo de viagem dos passageiros. A ideia é que a gente dobre a velocidade e reduza a metade o tempo de deslocamento dos veículos de uma extremidade à outra. O governador também anunciou a transferência da administração de algumas unidades VaptVupt para organizações sociais, a exemplo do modelo adotado em hospitais da rede estadual. Presídios goianos também podem ser geridos por OSs a partir do ano que vem. Nós estamos fazendo uma vigilância muito grande em relação ao cumprimento dos contratos pela OS. Uma coisa é o conselho, outra coisa é saber se a OS vai desempenhar bem ou não. Porque nós temos no Brasil alguns casos de OSs que são boas e de outras que não são boas. Então, a eterna vigilância nossa, com todos os órgãos de controle, Conselho de Gestão, AGR, o CIPAD, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, é permanentemente acompanhar o desempenho das OSs em cada unidade hospitalar, para que não haja qualquer descumprimento em relação aos contratos. Eu pretendo também estender esses serviços eventualmente para algum presídio. Nós estamos tentando uma PPP para o presídio aqui de Goiânia, de Aparecida, o CEPAG. Essa é uma alternativa mais viável, que é uma PPP, como está acontecendo em Minas, Pernambuco, Bahia, em vários outros cantos do Brasil. Mas se nós não conseguirmos a PPP, e conseguimos recursos para a construção do novo presídio, a minha ideia é que a gestão já seja por organização social. Sobre a sucessão presidencial, o governador defende a união do partido em torno de um nome de consenso e diz que, por enquanto, ainda não decidiu seu destino político para 2014. Ou une, ou vai ter de novo uma derrota fragorosa. Nós temos condições de ter um candidato competitivo, mais um. Se tivermos dois, não vamos fazer a nossa parte, mas é certeza de derrota. Nós temos que ter um bom projeto para o país, temos que ter bom candidato ou candidata e fazer um enfrentamento em relação às questões todas que estão postas aí. Questão de crescimento, questões sociais, enfim.
Em ritmo acelerado, o governador se diz confiante que Goiás vai continuar crescendo acima da média nacional no próximo ano. Ainda esta semana, Marconi Perillo se reúne com o ministro das Minas e Energia para discutir melhorias para as centrais elétricas de Goiás e com o novo presidente da Valec pedindo a retomada das obras da ferrovia Norte-Sul em Goiás. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Governador Marconi Perillo recebeu ontem o diploma de bacharel em Direito das mãos do diretor da Faculdade Alfa, Nelson Carvalho. A solenidade foi realizada na unidade perimetral da instituição localizada na Vila João Vaz, em Goiânia. Horário brasileiro de verão, 7h11. E ontem à tarde o governador Marconi Perillo esteve em Brasília. Repórter Jânio Rodrigues. De março a junho de 2013, o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, poderá ficar interditado por 10 horas todos os dias à noite de madrugada para a reforma da pista de pouso e decolagem. Na conversa com o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, ontem em Brasília, o governador Marconi Perillo solicitou que o tempo da interdição diária seja menor, a fim de evitar transtorno nos voos. Eu trouxe um laudo técnico muito bem feito, muito bem elaborado, falando de obras que aconteceram em outros aeroportos, como Guarulhos, Congonhas, onde o tempo de paralisação da pista para que as obras ocorressem foi menor. Ele se mostrou sensível, ficou de estudar essa questão e me dar uma resposta o quanto antes. A retomada das obras do novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva no ano que vem vai depender da liberação do Tribunal de Contas da União, que em 2007 havia comprovado superfaturamento na obra. O presidente está confiante de que agora, em janeiro, fevereiro, tanto o projeto do prédio, do terminal, quanto o projeto de pista e pátio fiquem prontos para que a Infraero valide e envie ao Tribunal de Contas da União, que depois de um minucioso estudo deverá aprovar ou não o reinício das obras. Havendo aprovação por parte do Tribunal de Contas em relação aos projetos executivos, imediatamente as obras serão retomadas. Um problema semelhante ao da Ferrovia Norte-Sul, e foi do diretor-presidente da Valec, Josias Sampaio Cavalcante, que o governador Marconi Perillo teve novidades para o começo de 2013. O presidente me tranquilizou muito em relação à retomada das obras da Norte-Sul já agora no começo do ano. O ministro dos Transportes, segundo ele, deverá ir a Goiás para visitar os canteiros e os investimentos serão feitos de forma bastante acelerada, de modo a concluir os 6 quilômetros que faltam em Anápolis e mais o pátio e dar celeridade ao tramo sul a partir de Ouro Verde na direção sul do estado. Além disso, conversamos também sobre a FIC, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar Campinorte, no norte do estado, até Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, dentro da Ferrovia Intercontinental, que ligará o extremo leste do país, no Rio de Janeiro, até o extremo oeste, no Acre. Essa obra estará sendo concedida agora no ano que vem. A expectativa é que até meados do ano que vem haja concessão para que as obras comecem. Com isso, Goiás será muito bem servido por 2 ou 3 importantíssimas ferrovias novas. Outro assunto importante, tratado ontem em Brasília, no Ministério de Minas e Energia, foi sobre a CELG e créditos que Goiás tem junto à União. O governador Marconi Perillo disse que será preciso investir muito na geração e distribuição de energia residencial, no comércio e na indústria, sob o risco de frear o desenvolvimento. O ministro ficou de me convidar novamente em janeiro para uma conversa com o presidente da Eletrobras, quando nós vamos estabelecer cronogramas e valores a serem investidos. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h15. Em sessão de autoconvocação realizada ontem, a Câmara Municipal de Goiânia rejeitou por unanimidade o reajuste dos salários de vereadores, prefeito e vice-prefeito. A casa optou por fixar para a próxima legislatura o mesmo valor do subsídio que é pago atualmente a estes agentes públicos. Com isso, os vereadores continuarão recebendo R$11 mil, o prefeito R$18.460 e o vice R$13.470. Antes de votar a lei que fixa os salários para a próxima legislatura, conforme determina a lei orgânica do município, os vereadores chegaram a procurar o prefeito para checar com ele se desta vez não haveria o desgaste de ele vetar a proposta. São 7h15. Outro assunto que domina os corredores da Câmara de Goiânia é a eleição do novo presidente. O PMDB bateu o martelo e já tem nome.
A definição só acontece no dia 1º de janeiro, mas o assunto é discutido desde o fim das eleições de outubro. Afinal, quem será o próximo presidente da Câmara Municipal de Goiânia? O vereador Paulo Borges, do PMDB, diz que uma reunião na casa do ex-prefeito Iris Rezende definiu Clécio Alves como sendo o nome do partido. Nós, desde o início, tinha conosco um acerto, uma determinação, que o PMDB marcharia unido, que nós levaríamos o diálogo até o último momento, para que pudéssemos procurar o nome que representasse o PMDB na presidência da casa. Ontem, depois de uma reunião bastante extensa, onde tudo foi debatido, tudo foi conversado, o partido fechou o nome do Clécio Alves, que é o nosso candidato nesse momento à presidência da casa. A bancada do PMDB será a maior da Câmara na próxima legislatura, com 6 vereadores. Mas Clécio Alves admite que precisará contar com os votos dos partidos da base do prefeito Paulo Garcia para conseguir a presidência da casa. Recebi o compromisso de cada um e da vereadora Célia Valadão de que estarão trabalhando, buscando conversar também com outros vereadores, construindo a possibilidade real de se eleger a presidência do PMDB, no caso sendo meu nome, com outros vereadores, porque nós temos 6 votos. Com a bancada do PT, que eu acredito que caminhará conosco, seremos 10. Com o vereador Wellington Peixoto, que já declarou publicamente o voto a meu nome, somos 11. Por outro lado, vereadores da oposição estariam articulando uma chapa para embolar a disputa. Um dos nomes mais cotados para encabeçar o movimento é o do vereador Virmondes Cruvinel, do PSD, mas ele preferiu não confirmar a candidatura. Por enquanto, ainda não está definida questão de nomes. Da mesma forma como nós percebemos do outro lado, um afunilamento interno dentro do PMDB, mas não com os partidos da base do prefeito. Então, acredito que até sexta-feira vai ser um momento de muito diálogo, de bom senso e de fazer uma escolha com critérios para essa casa. E se for o nosso nome escolhido, eu estou preparado para isso e quero estar compartilhando esse momento com os colegas da casa. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O mundo em sua casa. Política Nacional. O governo vai liberar 42 bilhões de reais para investimentos por meio da edição de uma medida provisória publicada ontem em uma edição extra do Diário Oficial. A MP garantirá recursos às principais pastas já no início do ano que vem e impedirá que grandes obras sejam paralisadas pela falta de acordo na votação do orçamento 2013 que deve acontecer em fevereiro. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta quinta-feira a lei do Vale Cultura, um benefício de R$50 por mês que dará acesso a produtos e serviços culturais como livros, shows e cinema. Terão direito trabalhadores com carteira assinada que recebam preferencialmente até 5 salários mínimos por mês. As empresas que aderirem ao Vale Cultura terão incentivo do governo e poderão deduzir parte do valor do imposto de renda. O benefício deve começar a ser concedido em julho de 2013, prazo para a regulamentação da lei. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara recebeu ontem o pedido de renúncia do deputado Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, que abre espaço para que o ex-presidente nacional do PT e réu condenado no julgamento do mensalão José Genuíno tome posse como parlamentar já na próxima semana. Almeida vai assumir a Prefeitura de São José dos Campos. Genuíno foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a uma pena de 6 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto, mais o pagamento de R$468 mil em multas. Ele é o primeiro da lista para assumir um posto na coligação formada nas eleições de 2010, segundo dados levantados pela Câmara. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Política Internacional. A Justiça da Argentina condenou a ex-ministra da Economia, Felisa Micheli, a 4 anos de prisão por ter recebido dinheiro de maneira ilegal. A acusação contra a ex-integrante do governo Néstor Kirchner foi feita após agentes encontrarem uma sacola com 100 mil pesos e 31 mil dólares no banheiro do gabinete ministerial dela. E o governo da Argentina perdeu mais uma batalha jurídica contra o grupo El Clarín, o maior conglomerado de comunicação do país. O governo queria que a Corte Suprema de Justiça julgasse diretamente a constitucionalidade da polêmica lei de meios, mas a Suprema Corte rejeitou o pedido e decidiu que o processo terá que passar por todas as instâncias judiciais do país. Com isso, o Grupo Clarim garante o direito de permanecer com suas emissoras até a sentença final. Para o Clarim, a lei é uma tentativa do governo argentino de interferir na liberdade de imprensa. 7h20. O ex-presidente americano George Bush, pai do também ex-presidente George W. Bush, está internado na UTI de um hospital do Texas. Bush tem 88 anos e se
se alimenta apenas de líquidos. Ele foi hospitalizado há mais de um mês por complicações causadas por uma bronquite. O quadro se agravou no domingo com uma febre persistente. O republicano comandou os Estados Unidos durante a Primeira Guerra do Golfo em 1991. 20 meses depois, perdeu a eleição para o democrata Bill Clinton. 7h21. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar o 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. Feliz Ano Novo. Mensagem do governador de Goiás, Marconi Perillo. Caros goianos e goianas, 2012 foi um ano de grandes dificuldades, mas também de muitas superações. Com trabalho, conseguimos superar essas dificuldades e trazer para o povo muitas realizações. Temos a absoluta certeza de que em 2013, a parceria entre o governo e a população continuará crescendo e ficará cada vez mais forte. E assim, teremos um grande salto de qualidade na vida dos goianos. Nesta data de confraternização universal, minha mensagem de paz a todos os goianos, a todas as goianas. Levantemos nossas preces ao Senhor, pedindo suas bênçãos, segurança, saúde, sabedoria para todo o povo goiano nesse ano que se inicia. Com muita paz e muita tranquilidade para todas as famílias. Mensagem do governador de Goiás, Marconi Perillo. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Civil realizou ontem no cemitério municipal de Goiatuba a exumação do corpo do cantor sertanejo José Bonifácio Sobrinho Júnior, conhecido como Boni Júnior, de 28 anos. O artista morreu no último dia 28 de outubro durante uma suposta troca de tiros com a Polícia Militar na GO 515 entre os municípios de Panamá e Goiatuba, no sul de Goiás. A polícia investiga a hipótese dele ter sido vítima de homicídio. Segundo a versão da Polícia Militar, na época o cantor se envolveu em um acidente com um carro da corporação após furar um bloqueio policial na rodovia. A exumação foi solicitada pelo delegado Gustavo Carlos, responsável pelo caso, com o objetivo de encontrar a bala que teria matado o cantor. Segundo a Polícia Civil, o projétil estava alojado na cabeça do cantor. Parentes de Boni Júnior acompanharam a exumação do corpo e reforçaram o pedido de esclarecimento do caso. 7h24. Preso um dos integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de veículos em Goiás. Policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores prenderam no último dia 24 Cleanto dos Reis Silva, o Cabelo, de 32 anos. Ele foi preso em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Cleanto é um dos mais perigosos assaltantes identificados na Operação Guilhotina, realizada em julho, que desarticulou a quadrilha que roubava veículos e trocava por maconha oriunda do Paraguai. O delegado da especializada, Edson Carneiro, dá mais detalhes da prisão. A polícia é o seguinte, quando nós deflagramos a Operação Guilhotina, nós tínhamos alguns mandatos em aberto, como já foi dito. A partir daí nós contactamos com as pessoas, outras instituições policiais, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, para ver o quê? Caso ele passasse, caso ele fosse localizado, entrasse em contato com essa delegacia. Fomos acionados pela Polícia Federal, o delegado que comandava a operação, constatou que ele foi detido dentro do Paraguai, numa blitz, e quando nós tínhamos interesse de mandato contra ele, ele foi extraditado para o Brasil e, posteriormente, cumprido o mandato, trazido para Goiás para que ele possa ficar preso e responder pelos crimes aqui, de formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo qualificado. O delegado fala ainda da ficha criminal de Cleanto.
Cleanto é um dos elementos integrantes de uma grande quadrilha que se ramificou aqui em Goiás, mas que tem formação no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque quando nós deflagramos a Operação Guilhotina, descobrimos que várias pessoas ligadas a uma mesma quadrilha, inclusive com pessoas presas, já dentro do centro penitenciário, estavam comandando um esquema de roubo e furtos de veículos no estado de Goiás e levando esses veículos para o estado do Mato Grosso e outros estados do Brasil e também para o Paraguai para serem trocados por drogas e serem voltarem em espécie. Leva veículo roubado, traz drogas e derrama no estado de Goiás. Cleanto vai responder por formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo qualificado. E o delegado Edson Carneiro espera que a justiça determine pelo menos 15 anos de prisão ao acusado. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Uma mulher de 30 anos foi flagrada com um aparelho celular, um fone de ouvido e 5 chips de telefonia móvel, tentando entrar na penitenciária Denê Guimarães, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Os objetos estavam escondidos nas partes íntimas da mulher. Os plantonistas conseguiram frustrar o plano dela quando passaram o detector de metal, que apitou várias vezes. Ao ser questionada, ela confessou que estava levando escondido. A mulher foi presa e encaminhada para o 1º Distrito Policial de Aparecida. A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa informa que não vai ter expediente na próxima segunda-feira, dia 31, por causa do ponto facultativo decretado pelo governador. No entanto, hoje a unidade funciona normalmente até às 4 da tarde, sem interrupções para o almoço. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, às 7 horas. 32 mil pacientes estão aptos a retirar os medicamentos na Central aqui em Goiânia. 7h27. Cantor gospel abre o projeto Celebrar Goiás. Governo de Goiás, em parceria com o Centro Cultural Oscar Niemeyer, promoveu ontem o lançamento do evento Celebra Goiás. A abertura ficou por conta do cantor gospel Regis Danese. Em coletiva para a imprensa, ele falou sobre a mudança que teve em sua carreira em 2004, quando deixou de fazer parte do grupo Só para Contrariar e lançou seu primeiro CD gospel. Olha, é bênção demais, até porque quando eu estava no secular, eu escrevi vários sucessos aí pro Só Pra Contrariar, Daniel, o próprio Leandro Leonardo, que é daqui de Goiânia, né? Gravou Paixão de Rodeio, muitas canções aí, Belo, muita gente. E hoje as pessoas me param assim, às vezes eu estou nos aeroportos, no shopping, olha, eu tive um encontro com Deus ouvindo a sua música. Então é diferente o louvor de uma música que eu cantava antes. Regis Danese também falou sobre os projetos musicais que pretende tirar do papel em 2013. Os projetos, a gente está preparando aí um DVD para gravar o ano que vem. Era para ter gravado esse ano, em maio, jogamos para junho. E como eu estava com alguns problemas particulares, aí não deu para ir adiante com o projeto, então ficou para o ano que vem. O Celebra Goiás será realizado até o próximo domingo. É o que explica o diretor do Centro Cultural Narchaú. Temos aí mais 2 grandes atrações. Nós temos o Padre Fábio de Melo, sábado às 19 horas, e a Orquestra Jovem do Centro Cultural, do Basileu Toledo França, que é uma orquestra sinfônica maravilhosa, que vai ter a participação especial do cantor Marcelo Barra, no Palácio da Música. Para entrar nos eventos, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Governo estadual e Prefeitura de Goiânia se unem para tentar convencer moradores de rua a aceitarem acolhimento. Secretaria de Segurança Pública de Goiás se reúne com a Secretaria Municipal de Assistência Social e entidades não governamentais. O objetivo do encontro desta quinta-feira foi traçar estratégias de convencimento aos moradores de rua de Goiânia. O superintendente de Direitos Humanos da SSPJ, Edilson de Brito, está otimista e acredita na viabilidade do projeto. É viável. Aqui há pessoas da sociedade civil que têm larga experiência nessa questão de moradores de rua. Inclusive há pessoas aqui presentes, que são voluntários hoje, que foram moradores de rua. Então a proposta é usufruir dessa experiência. O que foi proposto aqui é que, por conta das 125 vagas que nós estamos criando, em decorrência que os problemas estão sendo resolvidos, é que haja um espaço em que este grupo de pessoas vá, então, atrair, e o nome usado aqui foi seduzir o morador de rua para que ele possa, evidentemente, usufruir do que o Estado está colocando a serviço dele. E, naturalmente, retirá-lo das ruas. E, é óbvio, diminuir a vulnerabilidade e da parte da segurança pública evitar novos homicídios.
Edilson de Brito fala ainda da ajuda da Secretaria para a segurança deste público, uma vez que no Natal houve invasão de um abrigo, além de 15 mortes nos últimos 60 dias. Esse caso específico aconteceu na Casa da Acolhida. Um veículo passou na porta e teria naquele momento ameaçado, possivelmente, um interno que estava abrigado. O que nós fizemos foi chamar a gerência de inteligência da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Deusni, e ele, por sua vez, conseguiu os circuitos internos próximos ao estabelecimento, à Casa da Acolhida. E pelo menos 3 câmeras gravaram o veículo. O que nós propomos aqui, dentre outras, e essa medida é extremamente importante para nós usufruirmos bem das 125 vagas, é fazermos uma central de triagem que vai ser na SEMAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fará uma triagem por perfil do usuário dessa nova proposta. De acordo com o levantamento da SEMAS, hoje existem cerca de 600 moradores de rua em Goiânia. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para o Réveillon da Praça Cívica. A tradicional festa popular será animada por 10 atrações regionais e 2 nacionais. O cantor Gustavo Lima e a dupla Guilherme Santiago estarão juntos no palco para comandar o show da virada. Fernando Perillo, diretor artístico do evento, explica como será a festa. Nós vamos começar com o grupo Elas de Belo Horizonte, logo após a banda Túnel do Tempo, que vai tirar um repertório da década de 70 e 80. Logo depois vem a Grace Carvalho, do The Voice Brasil, a nossa querida Maíra, Maria Eugênia, Pádua, Almir Pessoa, Pedro Dantas, Pedro Santos e o Filé Carioca, e a banda Calunga. Portanto, um desfile de artistas da maior variedade possível, que vai desde a MPB, da música sertaneja de raiz, Guilherme Santiago, e vamos encerrar o show com Gustavo Lima, e logo após o Gustavo teremos o Pedro Santos e o Filé Carioca tocando samba rock, toda a coisa moderna do samba aí para alegrar a galera. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Vigilância em Saúde alerta para o descarte correto de medicamentos. O descarte correto das sobras de medicamentos e remédios vencidos pode ser feito até domingo. Em Goiânia, mais de 100 farmácias e drogarias têm postos de coleta. De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Tânia Vaz, a campanha que orienta sobre o descarte correto de medicamentos tem o objetivo de evitar o uso indiscriminado de remédios, que muitas vezes ficam por longos períodos guardados em casa nas chamadas farmacinhas caseiras. São várias as razões que a gente pede que as pessoas não mantenham esses medicamentos em casa. Primeiro, o risco de utilizar esse medicamento se tiver vencido, pode trazer prejuízo à saúde da pessoa, a questão também das crianças. Segundo a estatística, a gente tem um número muito grande de intoxicações por medicamento. Então é um risco sempre ter medicamento disponível em casa se não estiver sendo no período de utilização. A superintendente alerta que mesmo estando dentro do prazo de validade, o medicamento oferece riscos à saúde. A sobra de medicamento também que fica em casa, nem sempre ela é utilizada de forma correta, porque já passou a prescrição, a pessoa que tinha que fazer uso já fez, e aquilo serve de automedicação mesmo, para a própria pessoa ou para outra pessoa, o que também é prejudicial à saúde, A automedicação, ela não é indicada de forma nenhuma. Existe o risco de intoxicação, crianças que têm em casa, idosos muitas vezes, e outras pessoas mesmo que podem estar fazendo uso incorreto desse medicamento. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Tânia Vaz, informou ainda que a campanha contribui também para a preservação do meio ambiente, pois incentiva a população a não descartar os medicamentos inservíveis no lixo comum. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h34. Devido à necessidade de contenção do índice de criminalidade, principalmente de roubo e furto ao comércio nas proximidades da Avenida Rio Verde, a Polícia Militar realizou durante todo o ano de 2012 39 operações policiais na região. Os bloqueios e abordagens feitas pelo comando do policiamento da capital no combate aos crimes contra a pessoa e patrimônio alcançaram uma redução de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para saber sobre como foram essas operações, vamos conversar agora com o Tenente Coronel Wesley Siqueira, da Polícia, subcomandante de policiamento da capital. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Quais foram os crimes mais comuns registrados na região? O roubo ao estabelecimento comercial. Naquele momento em que o comércio está aberto, principalmente no período noturno, ali na Avenida Rio Verde, os agressores eles entram armados e subtraem o dinheiro
do caixa, motivo pelo qual nós reforçamos o policiamento na região. Também o roubo de veículo, que ocorre principalmente ali nas proximidades do Buriti Shopping e do Terminal Cruzeiro. E a última ocorrência que nós registramos no ano de 2012 foi a questão do roubo a transeunte. Na realidade, o agressor ele tem interesse pelo objeto naquela região devido ao número de veículos que estão estacionados, pessoas portando objetos de valor e também os comércios com grande movimento. E com destaque em novembro e dezembro, que é aquele período de compras de Natal. Por isso é que nós tivemos todo o trabalho intensificado ali na região para dar segurança aos comerciantes e pessoas que ali estiveram. Tenente Coronel Wesley Siqueira, como será a intensificação da segurança no ano que vem nessa região? Este ano foram 40 operações, uma vez por semana em dias esporádicos. Logo na semana que vem, no início do ano, nós teremos a primeira operação de saturação na Avenida Rio Verde. Não só em toda a avenida, mas também nas suas imediações. É como ocorre em outras duas principais, que é a Avenida Anhanguera, onde nós desencadeamos uma série de atividades preventivas, e também na Avenida T63, que são as 3 com maior registro de ocorrências, com destaque a Anhanguera, T63 e a Avenida Rio Verde. E dentre essas operações, a Polícia Militar conseguiu recapturar alguns foragidos da Justiça? Somente na Avenida Rio Verde, com essas edições da Operação Divisas, nós tivemos a recaptura de 4 foragidos da Justiça, o que é preocupante. Em toda a capital, no transcorrer de 2012, nós efetuamos a prisão de 1.212 foragidos da Justiça. Isso significa que os agressores, eles estão sendo sentenciados e não estão permanecendo presos. Eles arrumam alguma maneira de estarem nas ruas para cometer mais crime. Seria muito importante, se essa situação de foragidos da Justiça, ter um controle desses foragidos, um controle desses presos, para que eles permanecessem dentro do presídio. Na realidade, eles estão tendo oportunidade de fuga, principalmente aqueles que estão no regime semiaberto, eles saem para trabalhar e não retornam para a cela no período noturno. Tenente Coronel Wesley Siqueira, subcomandante de policiamento da capital, conversando conosco sobre as ações de segurança em 2012, principalmente na região entre Goiânia e Aparecida, na Avenida Rio Verde. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, ouvintes. Agora são 7h39. 180 clubes e casas de eventos em Goiânia estão sendo vistoriados por técnicos da Divisão de Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Repórter Paulo Henrique Santos. A Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma ação de combate ao mosquito da dengue em 180 clubes recreativos e casas de eventos de Goiânia. De acordo com Luiz Elias Camargo, diretor do departamento, a atividade faz parte de uma programação definida no início do mês de dezembro. Nós estamos fazendo ações em todos os locais onde nós temos o maior número de aglomeração de pessoas. Nós já fizemos locais de compras, fizemos templos de igrejas, terminais e estações de ônibus. E agora, como temos agora no final de semana aí passagem de ano, nos clubes, casas de eventos, e em janeiro a frequência em clubes é bem maior do que os outros meses, então nós estamos fazendo toda essa ação nesses locais para que os frequentadores tenham uma condição melhor durante o mês, durante o período que estiverem frequentando. A ação vai ser realizada até hoje. O trabalho inclui a verificação da presença de criadouros de larvas do mosquito, tratamento de focos nos casos de identificação de Aedes aegypti adultos, pulverização e, se necessário, utilização do fumacê. A primeira visita aconteceu no Clube Jaó, na região norte de Goiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
A Polícia Rodoviária Federal vai divulgar hoje o balanço parcial da Operação Fim de Ano, que teve início no dia 21 e vai até o dia 2 de janeiro, com o objetivo de reforçar a segurança de todos aqueles que vão trafegar pelas rodovias federais durante o período de férias. 50 viaturas, 14 radares, 69 etilômetros serão utilizados durante a operação. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o inspetor Newton Moraes, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia. Bom dia, Judésio. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Inspetor Newton, quais os números que a Polícia Rodoviária Federal já tem para adiantar até agora, principalmente na primeira fase desta operação, que foi o Natal? Bom dia, Calazans. Na verdade, estamos aí com números preocupantes. Até o Natal tudo vinha transcorrendo tranquilamente, mas o dia de ontem extrapolou e bastante. Até agora, o que nós podemos garantir é que de 4 mortes até ontem, cresceu, subiu para 11. E essas 11 mortes, 10 delas acontecendo com acidentes do tipo colisão frontal, sendo que 8 dos 11 mortes foram na BR-153, no trecho que liga Nápoles a Porangatu. Para hoje, a preocupação aumenta, porque a tendência é que o número de veículos cresça muito mais, já que muita gente começa a buscar os pontos turísticos, especialmente da BR-153, onde nós temos o Lago das Brisas em Buriti Alegre, Caldas Novas, a região aqui da 414, começando por Perinópolis, e o norte do estado com o Lago de Serra da Mesa. Outro detalhe importante, além da 153 ter todo o eixo atrativo para o turismo de final de ano, é uma rodovia também muito utilizada por veículos de carga e transporte de passageiros. Outro detalhe, promessa de chuvas fortes, o que faz aumentar a preocupação da polícia em relação aos condutores que excedem os limites de velocidade e principalmente de ultrapassagem. Newton, no feriado de Ano Novo, os motoristas devem se preocupar mais em relação a quê? Alcoolemia. Essa é, Judésia, a nossa maior preocupação. Só para que o amigo tenha uma ideia, até agora, das 11 mortes, pelo menos 6 delas há indícios claros de que o condutor estivesse alcoolizado. Outro detalhe, muita gente que costuma agora aproveitar essas folias de reis, essas festas de final de ano, principalmente em clubes, em espaços públicos, a ingestão de bebidas alcoólicas torna-se uma constante. Então os motoristas precisam estar atentos, porque quando você vai para uma localidade dessa, ingere bebida alcoólica, dança bastante, a volta para casa normalmente é acompanhada de sono, de cansaço e principalmente de ressaca. E isso pode ser fatal. Inspetor Newton Moraes, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Obrigado, um abraço, um bom final de semana a todos. Um abraço, Newton Moraes, falando então do balanço da Operação Férias até agora, do Natal até ontem. 11 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o estado. José Calazans? É um detalhe importante, a gente está aqui no site da Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado prolongado de Natal, foram 25.082 motoristas que passaram pelo bafômetro, 855 reprovados e já vão pagar a multa dessa resolução que entrou em vigor no último dia 21, de R$ 1.915,40. É alarmante. É verdade, vamos ver se o rigor da lei faz com que o motorista se conscientize e não dirija ao beber. 7h44, a seguir o noticiário esportivo. O Mundo em Sua Casa. Um novo ano está chegando, com um grande show de fogos e alegria. Réveillon na Praça 2013. Dia 31, a partir das 20 horas, na Praça Cívica. Shows com Gustavo Lima, Guilherme Santiago e artistas goianos. E ainda queima de fogos à meia-noite na Praça Cívica e em mais 12 bairros de Goiânia. Venha para esta grande festa. Réveillon na Praça 2013. Realização Goiás Turismo e Governo de Goiás. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás.
O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Rubens Barrichello anunciou que vai disputar a temporada 2013 da Stock Car. O piloto chegou a participar como convidado de 3 provas da categoria este ano, mas no ano que vem vai correr todas as 12 provas. A estreia de Rubinho será no dia 3 de março no Autódromo de Interlagos, ele que era piloto de Fórmula 1. O diretor adjunto de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, negou que o Corinthians tenha acertado a contratação de Alexandre Pato. O jornal italiano Gazzetta dello Sport voltou a assegurar que Milan e Corinthians já entraram em acordo pela transferência e que o jogador assinaria contrato com o time de Parque São Jorge no dia 1º de janeiro. O atacante santista Neymar faturou somente no ano de 2012 aproximadamente 60 milhões de reais entre salários, ações de marketing, patrocínios e eventos corporativos e licenciamentos, diz a matéria do jornal de ontem, Diário de São Paulo. Segundo a publicação, o grosso dos números do jogador vem de salários. São 40 milhões de reais anuais pelo contrato com o time da Baixada Santista, aproximadamente 3 milhões de reais por mês. Para se ter uma ideia, o valor arrecadado de 60 milhões de reais por ano colocaria numa comparação com clubes como o 13º time que mais arrecadou dinheiro, à frente de times como Botafogo, Vitória e Portuguesa. E a diretoria do Vasco anunciou ontem à noite que a dívida do clube ultrapassa 400 milhões de reais. Luto no esporte. O atleta paralímpico João Alberto Filho, de 35 anos, morreu ontem durante um acidente na BR-414, próximo a Corumbá de Goiás, a 114 quilômetros a leste de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta modelo Suzuki Bergman que o atleta conduzia bateu na lateral de um caminhão. Após sofrer um atropelamento aos 14 anos, o brasiliense João Alberto lesionou parte da medula espinhal e com isso o movimento do braço direito ficou prejudicado. Depois de 14 anos, ele começou a competir profissionalmente no ciclismo classe C5, chegando a conquistar diversos títulos mundiais, entre eles uma medalha de ouro e outra de bronze no Parapan de Guadalajara em 2011. Já neste ano, João ficou em 4º lugar nas Paralimpíadas de Londres. 7h48. Atlético deve anunciar a qualquer momento a contratação de um lateral que vem do Paraná. No Atlético segue tudo parado. Jogadores de férias só vão se reapresentar no dia 2 de janeiro. Só na semana que vem, uma pré-temporada bem curta para o início da temporada 2013. Para o Atlético, assim como os demais clubes, o campeonato goiano. O diretor de futebol, Adson Batista, ainda não quis confirmar oficialmente, mas a informação que a gente tem é que o lateral direito que estava no Paraná, Paulo Henrique, está acertado com o Atlético. Só falta aquela questão burocrática, assinar o contrato, mas já está tudo certo entre Atlético e Paulo Henrique. O Atlético que ainda vai buscar pelo menos a contratação de mais 2 laterais, um esquerdo e um direito, já que com a contratação do Paulo Henrique ele é o único jogador pelo lado direito. Para o lado esquerdo tem o Bruninho, jogador jovem, era prata da casa do Vila Nova e foi contratado pelo Atlético. Além de mais 2 laterais, outra prioridade e uma dificuldade muito grande é encontrar um centroavante para o Atlético, já que o ataque do Dragão foi muito ruim, deixou a desejar nesta temporada 2012. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O Goiás não vai realizar nenhum amistoso antes da estreia no Campeonato Goiano. O técnico do Goiás, Anderson Moreira, descartou a possibilidade da realização de partidas amistosas ou jogos-treinos antes da estreia no Campeonato Goiano, dia 20 de janeiro. Jogo contra o Itumbiara, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. É que o Goiás terá um tempo curto de preparação, começando a treinar dia 3 de janeiro, indo até o dia 16. Na primeira etapa, trabalhos físicos. Depois, pelo menos 3 treinamentos coletivos. Como a base foi mantida, o Goiás perdeu poucas peças. Anderson Moreira não se preocupa com a questão do entrosamento para o início do Goianão. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Vila Nova, com elenco reduzido, continua se preparando para a temporada 2013.
Os jogadores do Vila Nova seguem treinando ao longo desta semana na pré-temporada, visando o calendário 2013. O elenco ainda bastante reduzido, praticamente todo mundo treinando, com exceção ao atacante Rony Dias, que ganhou um tempo maior de férias, até por conta da época que parou de jogar, parou de trabalhar, bem depois do que a maioria dos jogadores que pertencem ao Vila Nova, ou que já estavam aqui, ou até mesmo aqueles que foram contratados para a próxima temporada. Por falar em contratação, a diretoria agora busca trazer para o Vila um goleiro, um meia e também um atacante. Estas são as prioridades do diretor de futebol do Vila Nova, Mauro Morichita. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. Um competidor se faz com suor. Um campeão só se faz com talento. E talento é o que move a equipe da Rádio Brasil Central. É por isso que em 2012 nossos profissionais foram os grandes campeões, conquistando o primeiro e segundo lugares no prêmio FAEG Senar, terceiro lugar no prêmio Detran, terceiro lugar no prêmio FEComércio, primeiro e terceiro lugares no prêmio FIEG. Se você quer um jornalismo campeão, sintonize na credibilidade do Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Horário brasileiro de verão, 7h53. Governador de Goiás recebe diploma de bacharel em Direito. A cerimônia de entrega foi restrita com a participação de alguns secretários de governo, professores e gestores da faculdade. Bem-humorado, o governador chegou à sala HSM em companhia da primeira-dama Valéria Pirillo e das filhas Isabela e Ana Luísa. Ele concluiu o curso em 2010, mas somente nesta quinta-feira recebeu o diploma, que para ele é um estímulo à busca pelo conhecimento, e lembrou das palavras de sua mãe, a quem atribui parte do mérito dessa conquista. Eu tive o privilégio de ter a minha mãe ainda viva na minha formatura, e ela foi quem mais me estimulou, quem mais torceu para que eu conseguisse um dia me formar. Ela, aliás, sempre dizia que a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar ao filho é o estudo, o diploma, a formação superior. Segundo ela, ninguém rouba, ninguém toma. E eu quero, com esse exemplo, estimular a todos a também entrarem para valer nos estudos, investirem nisso, dedicarem suas vidas à escola, porque só a escola liberta e democratiza oportunidades. O presidente do Grupo Alfa, José Alves Faria, destaca o desempenho do aluno ilustre e o orgulho de ter o governador no registro histórico da instituição. Foi um aluno que se empenhou ao máximo dentro do seu período de atividades no Senado. Ele, em momento algum, se furtou em ser uma pessoa dedicada e alguém que superou todas as expectativas. O governador está de parabéns, Goiás, está de parabéns com o filho como Marconi Perillo. A coordenadora do curso de Direito, Maria Isabel de Mello, atesta a assiduidade do governador enquanto aluno e se orgulha de ter sido professora de 3 disciplinas, contribuindo com a formação acadêmica do novo bacharel. Não só disciplinado, como brilhante. Nosso governador é um exemplo de aluno, de acadêmico, sempre muito dedicado, sempre presente nas aulas, muito esforçado. Todas as atividades que passávamos, ele cumpria a tempo e a hora, sempre muito curioso, né? Muita vontade de aprender. Então a nossa vontade é que todos os acadêmicos fossem tão bons quanto o nosso governador. Após a entrega do certificado, Marconi Perillo agradeceu a Deus, à família e aos professores e disse que valeu o esforço. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56.
Vai até o dia 7 de janeiro o prazo para inscrições ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de delegado, substituto da Polícia Civil de Goiás, escrivão e agente de polícia de terceira classe. O salário para escrivão e agente com nível superior em qualquer formação é R$ 2.971. Para delegado com formação em direito, o salário é de R$ 9.205. 7,55. Cerca de 60 mil trabalhadores em Goiás ainda não buscaram o PIS/PASEP. 40 milhões de reais. Esse é o montante que está esperando os quase 60 mil trabalhadores goianos que ainda não fizeram o saque do abono PIS/PASEP, no valor de um salário mínimo. O dinheiro disponível aos trabalhadores desde o mês de agosto pode ser resgatado nas agências da Caixa Econômica Federal, no caso dos trabalhadores seletistas, e no Banco do Brasil para os servidores públicos. Marcos Donizete Lourenço da Silva, gerente regional de pessoa física da Caixa, explica quem tem direito ao benefício. Para ter direito a receber o abono, o PIS, o trabalhador precisa atender a 3 requisitos. Primeiro, ele precisa estar cadastrado no programa há mais de 5 anos, precisa ter trabalhado no ano de 2011 pelo menos 30 dias com carteira assinada e ter recebido neste período até 2 salários mínimos de média por mês. Marcos orienta que o cidadão deva ligar antes de se dirigir à agência bancária para saber se de fato tem direito ao abono. A Caixa recomenda que ele ligue antes no telefone 0800 726 0101 e ele confirma. Se ele tiver direito e tiver o cartão do cidadão e a senha cadastrada, ele pode receber nas casas lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui, nos terminais de autoatendimento ou em qualquer agência da Caixa. Quem resgatar o dinheiro em janeiro vai receber o montante com o aumento do novo salário mínimo, que passa de R$ 622 para R$ 678. Ele já vai receber com o novo salário mínimo. Representa aí um aumento de 9% e evidentemente que é um recurso a mais que o trabalhador poderá acessar e é evidente que ele poderá fazer uso disso para as despesas de início de ano. É um recurso bem-vindo para início de ano. O prazo para o saque termina no dia 28 de junho de 2013. Quem não sacar o benefício perde o dinheiro que será remanejado aos cofres do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para investigar mau uso do dinheiro público na rede elétrica do Aeroporto Internacional Tom Jobim e no sistema de ar-condicionado do Aeroporto Santos Dumont, que apresentou falhas no início da tarde de ontem. O aeroporto do Galeão teve o fornecimento de energia prejudicado ontem por cerca de 2 horas. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff disse que os problemas do Galeão foram provocados por falha humana, porque o sistema elétrico do aeroporto deveria ter sido trocado e sobrecarga por causa da alta temperatura. Para a presidente, mesmo quando há queda de raios, se houver interrupção de energia, a falha é humana, porque é preciso se preparar para essas situações. Ela negou o risco de racionamento. O Ministério da Educação divulgou a lista de vagas para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada que permite aos estudantes entrarem em uma universidade federal. Segundo o MEC, a oferta de vagas cresceu quase 20%. O SISU oferece vagas em universidades públicas e leva em conta as notas do ENAM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem fez o Enem e não tirar 0 na redação vai poder se inscrever para até 2 opções de curso. Ou seja, se o estudante não se classificar para a primeira vaga, tem a chance de conseguir a segunda opção. As inscrições são de graça e vão poder ser feitas entre os dias 7 e 11 de janeiro pela internet. Desta vez, serão quase 130 mil vagas em mais de 3.700 cursos de 101 instituições públicas de ensino superior. A primeira chamada dos selecionados está marcada para o dia 14 de janeiro. A segunda será divulgada no dia 28. O MEC prevê divulgar o resultado do Enem ainda hoje. Destaque internacional. Uma lei aprovada por parlamentares da Rússia provocou mais um impasse diplomático com os Estados Unidos. Se a lei for sancionada pelo presidente Vladimir Putin, cidadãos norte-americanos ficarão proibidos de adotar órfãos russos. A aprovação no Senado russo foi por unanimidade. O presidente Vladimir Putin avisou nesta quinta-feira que pretende sancionar a lei que proíbe americanos de adotarem crianças russas a partir do dia 1º de janeiro. Ativistas de direitos humanos protestaram em frente ao parlamento contra o que chamam de um ato autoritário do governo e foram presos.
Segundo os ativistas, a decisão das autoridades não tem nada a ver com o bem-estar das crianças órfãs. Autoridades da Nicarágua mantêm um alerta na região próxima a um vulcão que começou a expelir cinzas e gases. A Defesa Civil ordenou a retirada de 300 famílias num raio de 2 quilômetros ao redor da montanha. Mais de 15 erupções já foram registradas. O vulcão San Cristóbal é o mais ativo do país e fica a 130 quilômetros a noroeste da capital Manágua. 8h01. Está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e José Calazans. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Telerádio, Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.